Já faz algum tempinho que o mangá de One Punch Man introduziu um grupo de heróis bem inesperado, que os fãs nunca nem imaginariam que poderia existir. Esse grupo é o que faz parceria com o Blast, o herói número 1 da classe S. Eles podem até ter tido pouco destaque na história até hoje, mas já foi o suficiente para o público fazer diversas teorias sobre eles. Como, por exemplo, qual será a verdadeira força desse grupo de heróis? Eles realmente são mais poderosos do que os heróis da classe S? Bom, é isso que vamos tentar entender aqui hoje no Ultra Nerd. O Blast sempre foi considerado o herói número 1, mesmo quando ele ainda nem tinha aparecido na história e ainda nem tínhamos visto quais eram os seus poderes. Mas nesse ano de 2022, vários capítulos foram lançados, dando maior foco ao herói número 1. E então, nós finalmente pudemos ver o seu rosto, seus poderes e principalmente, seu time de heróis. Algo que a gente nunca imaginou que o herói mais poderoso da classe S ia precisar. Será que todos esses outros heróis também são tão fortes como ele? E por que eles ficaram na moita assim por tanto tempo? Muitas perguntas e, infelizmente, poucas respostas. Tudo que vimos sobre a equipe do Blast foi bem pouco, o que fez com que nós, os fãs, tivéssemos que criar nossas próprias teorias, explicando melhor como esse time funciona, nos baseando em tudo que vimos no mangá até agora, desde lá do primeiríssimo capítulo. Mas, de novo, galera, são apenas teorias. O mangá conseguiu nos deixar completamente fissurados por esse grupo, mas a falta de informações nos forçou a buscar as respostas por nós mesmos. Então, boa parte do que vocês vão ver aqui são coisas descobertas pelos fãs, incluindo nós aqui do Ultra Nerd. Mas antes da gente falar desse time incrível, que tal você também fazer parte de um grupo tão incrível quanto a tropa do Blast? Para isso é só se inscrever aqui no canal e fazer parte do time Ultra Nerd. E aqueles que não se esqueceram de deixar o Ultra Like são vistos como os membros mais fortes do time, hein? E antes, um alerta meio óbvio de que esse vídeo vai conter vários spoilers sobre o mangá. Já começamos com vários spoilers, eu sei, mas vale reforçar, o aviso nunca é demais, né? Agora, bora conhecer esse grupo de heróis. A primeira vez em que o grupo do Blast apareceu foi no capítulo 156, onde uma silhueta de cada um deles aparece através de um portal criado pelo Blast. E aqui, dá pra ver pelo menos mais 8 pessoas, e pelo que a fala do Blast sugere, todas aquelas pessoas são do seu time. Já no capítulo 167, quando a luta entre o Garou e o Saitama estava só começando, pudemos ver melhor o rosto de pelo menos 3 deles. Um deles, sem dúvidas, é da mesma raça do Boros. Dá pra concluir só de olhar pro seu único olho e até pro seu cabelo comprido e espetado, que eram todas características bem marcantes do Conquistador do Universo morto pelo Saitama. Outro tem a aparência de um leão com um corpo humanoide. E eu não sei vocês, mas a aparência dele se parece muito com a do Beast King, né? Pode ser só coincidência ou não. Por último, também vimos aquela que parece ser a única mulher do time. A aparência dela não é muito familiar, mas se fosse pra gente opinar, diria que esse cabelo, esse rosto, lembra bastante a Psychos, não é não? Em questão de aparência, isso é tudo que a gente tem, infelizmente. Mas vamos ao que temos sobre a força deles. Com certeza, esse time é especializado em enfrentar ameaças nível Deus, mas eles parecem seguir algum tipo de segmento, um tipo de inimigos que eles escolhem lutar. E isso nos deixa com 3 hipóteses. A primeira delas é que eles enfrentam qualquer nível de ameaça a Deus, mas ignoram qualquer outro monstro que esteja um pouquinho abaixo disso. Isso foi visto quando Blast simplesmente deixa a Tatsumaki ferida junto com o King, mesmo que a centopeia eremita e a água do oceano maligna ainda estivessem por perto. Esses 2 monstros são de nível de ameaça desconhecida, e como Blast simplesmente agiu como se aqueles 2 monstros nem estivessem ali, talvez dê pra gente concluir que eles não chamaram a atenção do herói por não serem uma ameaça digna, ou melhor, não serem do nível de ameaça a Deus. Com isso, também dá pra deduzir que o Boros, o Conquistador do Universo, também não era exatamente do nível de ameaça a Deus, porque depois que ele apareceu, o Blast continuava sumido. Então, o ET também não valia o esforço do herói. A hipótese 2, uma bem mais provável inclusive, é que eles não são exatamente exterminadores dos monstros de nível Deus, mas sim exterminadores de todas as pessoas ou seres que recebam o poder de God, ou melhor, os avatares de God. Talvez isso até explique melhor por que Blast ignorou completamente o Boros, já que ele não era um avatar do God, diferente do Garou Medo Cósmico.
Mas, ainda assim, isso não explica por que Blast não apareceu na Terra assim que os seres misteriosos como o Imperador Mendigo, a Centopeia Eremita e a Água do Oceano Maligna surgiram. O Imperador Mendigo recebeu seus poderes diretamente de God e virou um avatar oficial do Ser Divino. A Centopeia Eremita afirmou que tanto ela quanto a Água do Oceano Maligna eram enviadas do God. Porém, até hoje não sabemos ao certo se esses monstros eram naturalmente fortes ou se realmente receberam os poderes de God. O que eu chuto é que eles receberam sim o upgrade do God, devido ao contexto em que surgiram, mas não é certeza absoluta. Esses dois seriam avatares não oficiais. Então, se esses três quiseram causar destruição em nome de God, como isso não chamou a atenção de Blast? Será que nenhum deles recebeu poderes o suficiente para o Blast considerá-los uma ameaça? Já o Garou, por outro lado, certamente ganhou o nível de ameaça a Deus, depois de receber os dons de God. Com isso, a gente recolhe esses pré-requisitos e chega na terceira hipótese. Eles só viram sua atenção para todos os avatares de God que são nível de ameaça a Deus. Talvez isso possa até soar meio egoísta, já que eles são tão seletivos assim, sendo que mesmo que surjam monstros tão poderosos como Boros, o Imperador Mendigo ou a Centopeia Eremita solta, eles não estão nem aí. Mas vamos passar um pano pra eles aqui, vai. Eles com certeza são mais poderosos do que os nossos queridos heróis da classe S, e devem apenas deixar esses monstros mais fraquinhos, entre aspas, para os heróis mais fortes da Terra teriam que fazer. Bom, quando Blast apareceu pela primeira vez, lá quando Saitama, Flash e Manako estavam presos no subsolo, eles encontraram um cubo negro. Blast sugeriu que aquele cubo tinha uma ligação direta com o God, e que ele estava reunindo aquelas coisas, já que elas estavam perdidas e espalhadas por aí. Aqueles cubos, além de permitirem que God se comunique com quem o toque, como já nos foi mostrado, eles também podem ter duas outras utilidades, que seria libertar o God de onde está selado e também para criar mais avatares. E como Blast e sua equipe não querem arriscar que mais monstros sinistros, como Garou Medo Cósmico, apareçam, eles recolhem esses cubos. Com isso, eles podem evitar que pessoas como o Imperador Mendigo surjam sem a necessidade da presença de God. Mas, de novo, isso não passa de teorias. Nunca foi mostrado tudo que esses cubos são capazes de fazer. O importante é que, recolhendo esses cubos, Blast já está fazendo um enorme papel como herói, já que ele e o seu time são os únicos que parecem ser invulneráveis aos efeitos de God. Portanto, podem recolher esses cubos sem medo. Não é à toa que Blast também não falou esse tipo de informação para os outros heróis. Vai que, só por curiosidade, algum engraçadinho tenta se aproximar de um dos cubos. Daí ferrou, né? Mesmo quando eles precisam entrar em ação, a gente sabe que eles têm a capacidade de lutar, mas ainda assim, eles parecem ser mais eficientes juntos. Quando Blast enfrentou Garou, ele quase perdeu a luta, e quando tentou transferir a energia do impacto dos dois socos sérios, ele também quase não aguentou. Isso até outros 3 membros do seu esquadrão aparecerem. Com isso, dá até para sugerir que 4 dos 8 integrantes do time de Blast teriam a força para suportar a energia do soco sério ao quadrado do Saitama. Ou seja, dá para dizer sem dúvidas que o Saitama tem a força total de mais ou menos 4 dos integrantes do time do Blast. Mas estamos falando do Saitama, né? Então esse número, obviamente, consegue ser bem maior. Mas vamos voltar ao porquê do esquadrão do Blast enfrentar o God. Blast já provou que o poder dele tem a ver com viagens entre dimensões, além de usar alguns poderes que podem manipular a energia do espaço-tempo. Com isso em mente, e reunindo tudo o que falamos sobre a equipe dele até agora, dá pra dizer que God é um monstro tão poderoso que consegue fazer estrago em várias dimensões, ou até em diferentes realidades ao mesmo tempo. Isso acaba criando um tema à parte, que é a possibilidade da existência de um multiverso em One Punch Man. Isso pode soar meio aleatório, mas com os recentes capítulos, todo esse negócio de viagem no tempo e viagem entre dimensões se tornou a mais pura realidade no mangá. Então, e se por acaso, todos aqueles heróis que fazem parte do esquadrão de Blast forem, na verdade, versões do próprio Blast de realidades diferentes? Já parou pra pensar nisso? Como 4 deles usaram seus poderes para redirecionar a energia dos socos sérios, dá para afirmar que todos eles possuem o mesmo poder, ou pelo menos semelhante. O que reforça mais essa teoria de que eles são variantes do Blast é que eles também podem viajar entre dimensões sozinhos.
Quando o Blast abriu aquele portal e revelou as 8 pessoas, ainda existia o benefício da dúvida em pensarmos que só o Blast era capaz de fazer aquilo. Mas quando ele estava sozinho na Terra, tentando parar a luta de Garou e Saitama, os outros 3 integrantes surgiram do nada. Ou seja, eles também podem viajar entre dimensões. Por fim, outra coisa que sustenta essa teoria é a possibilidade da falta de um líder desse grupo. Se todos eles realmente são a mesma pessoa, só que de realidades diferentes, não faria sentido eles elegerem um líder, já que todos pensariam da mesma forma. Sabemos que o Blast também não é o líder, porque assim que seus 3 aliados aparecem, eles não tratam um herói como um superior, mas sim de igual para igual. Eles se dirigem ao Blast simplesmente como você, e não como senhor ou líder. Mesmo que Blast não seja quem os lidere, talvez ele seja um dos mais fortes, já que a mulher diz que é incrível que existam pessoas além de Blast que possam enfrentar oponentes com o poder de Deus. Blast pode ter a capacidade de enfrentar um avatar de God sozinho, enquanto os outros membros precisam fazer isso em grupo. Se toda essa teoria do multiverso em One Punch Man for verdade, então a força acaba se alterando de variante para variante do Blast, dependendo da realidade. Pode ser até que você já tenha fritado seu cérebro e tá liberando fumaça pelos ouvidos, depois de tudo que ouviu aqui, achando que todo esse negócio de multiverso e realidades paralelas não se encaixa muito bem com One Punch Man. Acredite, nós aqui do Ultra Nerd também pensávamos assim, mas depois do capítulo 169, essa teoria do multiverso só foi reforçada. Genos, agora Vivinho da Silva, plugou o núcleo do Genos do passado no seu próprio corpo. Com isso, ele recebeu todas as informações do que aconteceu naquela realidade, como a luta em Júpiter, Garou passando a sua técnica para o Saitama e até a morte do próprio Genos. Na teoria, nada daquilo aconteceu nessa nova realidade, mas ainda assim, Genos conseguiu acessar todas aquelas memórias através do núcleo que Saitama estava protegendo. Só o garoto ciborgue tem noção de todas essas informações, e mesmo que Saitama não saiba, ele também foi afetado por essa realidade alternativa, o que fez ele trazer uma força ainda maior para o seu poder, o núcleo do Genos de volta e sua roupa rasgada num lugar indelicado. Tem muitas coisas que agora ajudam a reforçar essa teoria, e caso ela se mostre verdadeira, daria até pra gente ver alguns heróis de forma como nunca vimos antes. Consegue imaginar a Fubuki numa realidade onde ela é mais forte que a Tatsumaki? Ou o King em uma realidade onde ele realmente tenha poderes e seja de fato o homem mais forte da Terra? Ou uma realidade onde todos os Tank Tops são, na verdade, lutadores de sumô? Mas uma coisa seria absoluta nesse multiverso: todas as variantes de Blast são a versão do herói mais poderoso que existe nessas realidades, e como todos eles sabiam disso, decidiram unir as suas forças para derrotar um vilão que poderia pôr um fim nesse multiverso, que no caso é o God. Parece até que estamos falando de uma nova saga dos Vingadores aqui, mas só que não, né? Porém, também não dá para descartar a possibilidade de que existam outros Saitamas nessas realidades. Se realmente houverem outros heróis tão fortes como ele, então eles também são desconhecidos, assim como Careca, tanto que eles nem integraram o grupo do Blast. Mas é improvável que existam outros Saitamas e que ele seja o único, já que os aliados de Blast ficaram surpresos por encontrar alguém que conseguia enfrentar um avatar de God sozinho. Ou isso, ou eles só não tiveram a chance de conhecer alguém com a força de Saitama nas suas realidades, o que até que é plausível, né? Porém, até que essas teorias deixem de ser só teorias e se tornem realidade, ou mesmo que prove ser só viagem da nossa cabeça, vamos continuar especulando. A gente só ia precisar de mais informações sobre o grupo do Blast, coisa que o autor parece não querer dar atenção, e que também não parece que vai ser um assunto importante nos próximos capítulos. Mas conta aí pra gente, você já sabia que o time do Blast tinha toda essa força, por serem os únicos heróis que conseguem peitar o God de frente? Sem contar o nosso amigo Cabeça de Ovo, claro. Você acha que essa teoria do multiverso tem algum fundo de verdade? Ou que o mangá de One Punch Man não vai mais seguir por esse caminho? Então comenta aqui embaixo pra gente saber. Do jeito que o mangá tá andando, só nos resta teorizar sobre o time do herói número 1 mesmo. Mas assim que a gente souber mais coisas sobre eles e sobre God, aí, meu amigo, os fogos de artifício que vão explodir aqui na nossa realidade vão ser ainda mais bonitos do que aquele efeito causado pela luta do Garou, Flash e Platinum Sperm. Se você também vai ficar animado assim quando esse dia chegar, deixa aí o seu ultra like e se inscreve aqui no canal para acompanhar a chegada dessa data.
Enfim, a gente se vê na próxima Ultra Nerds. Não se esqueçam também de ativar o sininho das notificações e de fazer os seus 100 agachamentos e abdominais diários. Eu vou ficando por aqui, valeu!